Bom, na aula 3 vou dar continuidade aos assuntos abordados no vídeo anterior, tá? Colocando algumas ilustrações. Continuando a falar sobre, por exemplo, né, o primeiro slide que eu vou mostrar para vocês, digamos que é uma das consequências do uso das fontes intermitentes, dando o exemplo aqui da geração fotovoltaica. Porque fala-se muito, né, dos benefícios ambientais, geração de empregos e renda, etc. Mas não devemos esquecer, não devemos ser levianos, né? Devemos mostrar tudo que deve ser mostrado. Aí, no caso aqui, uma das consequências que podemos até dizer que é um dos pontos ruins, uma das desvantagens, né? Mas dá para aperfeiçoar. Eu vou explicar melhor aqui. Só um momentinho. Só. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí? Essa aí é uma curva que ela foi extraída, é uma curva de geração, tá? Que foi extraída em um determinado momento, tá? Aqui está dando exemplo aqui no dia 31 de março, mostrando aqui a evolução de acordo com os anos. Na verdade, ele foi extraído lá para 2012, 2013, e alguém fala, né? Ah, mas está desatualizado, né? O vídeo aqui que eu estou fazendo foi feito em 2021. Para mim, o que importa não é os anos, né? Se esse material está atualizado ou não, mas é mostrar as consequências da geração intermitente. Por quê? Aqui no caso nós sabemos que é geração fotovoltaica, que ocorre aí entre 7, 8 da manhã até 5, 6 da tarde nesse exemplo aqui. E essa curva é que foi chamada de a curva de Pato. E foi extraído lá do estado da Califórnia. O que vocês estão vendo aqui? Durante a madrugada e à noite, assim, inclusive pegando o horário de pico, né, das 7, vamos colocar 6 da noite, das 6 da tarde até 7 da manhã do dia seguinte, observa-se um aumento do consumo, ou desculpa, um aumento da geração de energia elétrica, né? Uma diferença não muito grande, crescimentos paralelos. Então, essa linha cinza representando 2012 até a linha preta representando 2020. Até aí tudo bem. Um aumento não muito grande na geração. Mas a grande questão é o seguinte: quando inicia a geração fotovoltaica, né? Aí vocês estão vendo aqui, que curvas são essas aqui? Elas mostram, pelo fato de instalar, né, inserir a geração fotovoltaica, ela vai empurrar, vai deslocar as outras fontes de energia. Então, por exemplo, país como os Estados Unidos, Califórnia não deve ser muito diferente. Lá predomina a geração termoelétrica, usando carvão, gás natural, por exemplo. Então, essas fontes, carvão, gás natural, aí eu posso até considerar geração nuclear, hidrelétrica, etc., elas vão perder sua importância. Então, na medida que está sendo gerada a energia oriunda das fotovoltaicas, vai diminuir a necessidade das demais. Isso é complicado por quê? Porque a geração termonuclear é uma geração assim com uma inércia muito grande. Então, quando você aciona uma geração nuclear, termonuclear, demora dias para entrar em plena carga, como também dias para desligar, né, digamos, né, para diminuir a geração, né, por exemplo, alguma manutenção, troca de combustível. Essa inércia diminui com as termoelétricas de grande porte, até chegar as de pequeno porte, que as inércias são menores. Por exemplo, geradora diesel, que a variação entre o momento que você liga até dar plena carga é questão de alguns poucos minutos. Mas independente, o que acontece? Devido à grande inércia de grandes fontes, né? Como há uma grande inércia entre grandes fontes, é difícil conciliar as fontes já existentes com a fotovoltaica. Onde eu quero chegar? Não é fácil ligar e desligar grandes usinas, usando aí um termo bem vulgar. Então, o que vocês podem ver aqui, que à medida que vai avançando a geração fotovoltaica, ela vai diminuindo a necessidade da geração das demais. E isso pode acarretar até mesmo aumento dos custos das usinas já existentes. É aquela questão lá dos custos fixos se manterem, os custos fixos são os mesmos. É igual aquela história que eu falei no vídeo anterior, né?
da diferença entre uma usina como a de Itaipu, que está acionada a plena carga, né? Desculpa, não falei besteira, não a plena carga, quando está acionada aí para gerar energia elétrica 24 horas por dia, né? Por vários, todos os dias, sem exceção por ano, né? Não estou dizendo que todas as turbinas são acionadas, mas a usina, a instalação, né, funciona a plena carga sempre e gerando, né, uma energia elétrica barata, né? Porque é um investimento já amortizado, energia hidrelétrica de grande porte geral é barato, né? Ao contrário de termoelétricas que são acionadas só de vez em quando, né? No caso do Brasil, né, gerando até energia elétrica cara, em torno de 600, 700 reais o megawatt-hora, queimando gás natural. E isso realmente acontece, né? Então, por que ela é acionada só de vez em quando? Porque o custo é caro, tá? E onde eu quero chegar? O fato de estar usando, digamos, né, cada vez menos das usinas já existentes, ela pode aumentar o seu custo. Mas o grande problema, a meu ver, é aqui na ponta, onde há uma maior necessidade cada vez maior, né, de usinas operando apenas no horário de pico, tá? Então, assim, o grande problema da geração fotovoltaica, né, é a sua grande intermitência, isto é, ela, por questões óbvias, né, só gera energia durante o dia, então tem que ter alguma fonte para gerar durante a noite. Só que, com o tempo, né, ainda está engatinhando, né, mas tem alguns países que estão investindo em armazenamento de energia. Então, a energia excedente, né, durante o dia pode ser usada à noite. Isso ajuda muito. Por quê? Né? Porque os investimentos em armazenamento de energia, dependendo da situação, os custos são menores do que instalar uma usina, por exemplo, para operar apenas no horário de pico. Tá? Agora, o próximo é de uma foto de uma apresentação, essa aí já é bem mais recente, de uma situação que ocorreu no Nordeste, mas eu não duvido nada que nos outros anos aconteceram também. Uma foto que foi tirada em 2018. E aí eu tenho que informar para vocês alguns termos que ainda não usei. Por exemplo, o conceito de fator de carga, que a sigla está aqui, ó, FC. Fator de carga é um cálculo, na verdade é o valor, né, que vai de 0 a 1, né, 0 a 100%, que é calculado da seguinte forma. Energia gerada sobre a potência instalada vezes o tempo em que foi gerada aquela energia. Então você pode calcular o fator de carga por um período de um ano, de um mês, de uma semana, ou até mesmo de um minuto, como é o caso aqui. Então, deu-se exemplo do fator de carga da geração eólica no Nordeste às 9 horas e 28 minutos do dia 19 de agosto de 2018. O que pode-se observar aqui? Que o fator de carga neste momento foi de 82%, um valor bastante alto, visto que, se pegar o fator de carga do Nordeste em um determinado ano, fala aí, no máximo 45% em um ano. E mesmo assim, o Nordeste possui o maior fator de carga falando de geração eólica. É a região onde possui o maior fator de carga do planeta. E quanto maior o fator de carga, digamos que, de certa forma, mais eficiente é a geração. Isso é muito bom, por quê? Isso mostra a qualidade dos projetos bem elaborados, tá? E também, né, o aproveitamento, né, o uso, né, de uma região. Não estou nem falando de Nordeste, né, porque não estou falando que é instalado no Nordeste inteiro, mas a boa parte das usinas estão principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, possivelmente Bahia também. Eu quero dizer assim, das boas escolhas, né, para escolheu, né, algumas regiões, né, sei lá, municípios próximos às praias, enfim, né, isso contribuiu aí para um bom aproveitamento dos ventos, né, para geração de energia elétrica. Ainda mais que foram escolhidos locais, falta essa palavra, locais, onde os ventos são constantes. Tá? O grande diferencial é isso, né? Não vale a pena, por exemplo, instalar uma usina eólica numa região que de momento venta pouco, ou quase nada, e no momento venta demais, quase como se estivesse passando um furacão. Aí também vai ter um grande risco aí de colapso. Então foram escolhidos locais onde há ventos constantes, né, altas velocidades, e a tendência, né, é aumentar ainda mais, né, a geração elétrica, né, porque a potência dos geradores está aumentando cada vez mais, né? Isso se nota com o aumento da altura destas usinas, né? Porque as pás conseguem aproveitar ventos, né, em locais cada vez mais altos. Isto é, quanto mais alto, maior a velocidade.
do vento, né? Então, assim, de novo, se for pegar o fator de capacidade média em um ano no Nordeste, é em torno de 45%, que é considerado um dos maiores do mundo. Talvez não, desculpa, o maior do mundo. Em um determinado momento foi de 82%. Isso foi muito interessante, que aqui ó, que vocês podem observar. E que em torno de 98% da carga de energia elétrica consumida pelo Nordeste foi por meio apenas da geração fotovoltaica, tá? Nesse momento aqui. E essa linha vermelha aqui é o fator de capacidade, tá? Nesse momento que quase toda a energia elétrica no Nordeste foi pela geração eólica, o fator de capacidade naquele momento foi alto. Aí tem alguns momentos de queda, em determinado momento diminuiu para 62%, 60%, acho que uns 59%, 58%, mas ainda são valores ainda muito altos. Só que assim, a grande questão da intermitência, né? Que como eu disse, a geração eólica ela é muito vulnerável, né? Às vezes venta muito, às vezes venta pouco, a intermitência é enorme, a previsibilidade é muito difícil, então é necessário recorrer a alguns artifícios aí para a estabilização da energia elétrica gerada. Isso envolve não apenas equipamentos, mas também soluções, metodologias, enfim, né? O nível de penetração eólica não é problema nenhum se o sistema regional estiver fortemente conectado a outros. Isso acontece, porque o Nordeste agora faz uns 10, 15, uns 15 anos, 15 a 20 anos, né, que foi conectado a outras regiões, como a região Sudeste. Tá? Isso ajuda muito, porque no momento que tiver falta do vento, o Nordeste importa. No momento que estiver sobrando, o Nordeste exporta, né? Porque lá também tem usina a gás, usina hidrelétrica e assim por diante. Agora a geração fotovoltaica também está crescendo, né? Visto que principalmente o setor nordestino tem uma alta insolação, o custo da terra é baixo, e em alguns pontos, né, as linhas de transmissão estão próximas. E tem vários lugares planos aí que facilita a inserção da geração fotovoltaica. Aqui que vocês podem ver, né, que a participação das hidráulicas está diminuindo tanto em capacidade instalada, isso em porcentagem, devido ao aumento da participação das demais fontes e na energia elétrica gerada. Estão vendo que tem picos e vales, né, porque no inverno gera menos e no verão gera mais, tá? E a participação está caindo, mas mesmo assim, vocês estão vendo aqui, a linha vermelha está acima da azul. Isso mostra o quê? Que o fator de capacidade da geração fotovoltaica é maior que a média das demais fontes. Tá? Isso, se devidamente bem planejado, isso é possível, né? Porque a intermitência existe nas hidráulicas, obviamente, mas o impacto é menor do que eólica e fotovoltaica. Fotovoltaica, o fator de capacidade, se for 25% é muito. Né? E fotovoltaica. E eólica, né? Vocês viram aí os exemplos no Nordeste. Isso se for considerar o fator de capacidade pelo menos o período de um dia. Um dia, com certeza, a fotovoltaica é uns 25%. Aí vai ser a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Mês, anos, 25%. Eólica varia bem, né? Vamos colocar aí, como falei, em um ano 45%, mas sabe-se que dependendo da região pode variar muito. Ventar mais no verão, menos no inverno, enfim. Né? Agora, isso aqui. O importante não são os números, mas sim a relação entre um e outro. Estão vendo que o que é pico na linha azul é vale na linha laranja e assim por diante. O que vocês estão vendo aqui. Perfil da geração hidráulica. A linha azul vai gerar mais no verão e menos no inverno. Né? Por quê? Porque no verão chove mais. E numa determinada região, pode ser que um complemente o outro. Isso é muito bom. E é isso que está faltando no Brasil, a complementariedade, especialmente no inverno, porque no inverno, como a matriz elétrica no Brasil é fortemente dependente do regime hídrico, e aí tem aqueles problemas de possibilidade, assim, não possibilidade, gera-se muito menos energia elétrica por parte da geração hidráulica no inverno, e aí tem que recorrer a fontes mais caras, por quê? Porque as outras fontes eles não conseguem cobrir, né, esse rombo, né, essa queda da geração hídrica. Esse é um grande problema. Então, por exemplo, a geração eólica está aumentando, né? Não são mais esses valores aqui, porque a geração eólica já está na casa dos dezenas de milhares, tá? Esse aqui é, digamos, é potência média, né? Potência média?
Chuva hidráulica, potência média, assim podemos considerar que é potência média, tá? Claro que potência instalada, né, os valores são maiores, mas, enfim, onde eu quero chegar? Que a participação da eólica aumentou bastante, né, da hidráulica em números absolutos não aumentou muito, né, nos últimos anos houve a inauguração de uma ou outra hidrelétrica de grande porte, mas a maioria de pequeno porte, como as PCHs, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, aquelas que vão até 30, de 1 a 30 megawatts de potência instalada. Tá? Mas, de novo, o que é importante? Houve aumento da participação da geração eólica, o que contribui para diminuir para auxiliar, né, para completar essa quantidade de energia elétrica a menos gerada pelas hidrelétricas, devido ao regime hídrico, porque uma parte do território brasileiro predomina-se climas, né, onde chove mais no verão e menos no inverno. Tropical, tropical de altitude, subtropical e assim por diante. Claro que existem outras fontes também que ajudam, né, a cobrir um pouco esse vale, né, essa queda da geração hidráulica, como, por exemplo, as termoelétricas que queimam bagaço de cana. Por quê? A maior parte da produção no setor sucroenergético no Brasil está na região centro-sul, né? Pega estados aí como São Paulo, em especial São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas, um pouco no Rio de Janeiro. Só nesses estados, mais de 90% da produção nacional de açúcar e etanol. Tá? Mais 90% do consumo da cana-de-açúcar. E com isso também mais de 90% da produção de bagaço como resíduo agroindustrial. Então, é uma região assim que gera mais energia elétrica, especialmente em plena safra, pegando aí todo mês todo o período do inverno, inclusive. Então, é uma ótima fonte para geração de energia elétrica complementar à geração hidráulica, tá bom? Então, tá aqui. E o fato de investir mais em geração fotovoltaica, né, que é a grande vantagem é que ela segura um pouco a água nos reservatórios, tá? Então, você gera mais em outras fontes, você permite aí segurar a água, né, visto que nos últimos anos o nível dos reservatórios, infelizmente, está caindo. Ora porque está chovendo menos, ora porque o consumo de água está aumentando devido às necessidades aí necessidades de maior geração hidrelétrica, né? Então, assim, a grande vantagem de investir em outras fontes, né, é sua complementariedade, diminuindo a necessidade de fontes caras como as termoelétricas a gás natural ou óleo combustível vindo do petróleo, né, que é um óleo altamente poluente, com alto teor de enxofre e cinzas, tá? Enfim, vamos para o próximo. E mesmo assim, né, o que vocês podem ver, né, que a geração eólica, né, ela está aumentando a sua participação, mas como ainda há uma diferença muito grande em comparação à hidráulica, então ela não está conseguindo complementar totalmente a falta de hidroeletricidade no inverno. Tá? Vamos lá, o que é essa curva aqui? PLD, preço de liquidação de diferenças, que é uma cotação, né, que é usada em mercados de curto prazo, que nos vídeos anteriores eu falei de mercado spot, que é aquele negócio em que o produtor comercializa, né, energia elétrica junto ao consumidor em contratos de curto prazo, tá? Então, isso às vezes é comum, principalmente por parte de alguma indústria, um grande consumidor precisa urgentemente de energia elétrica por curto período de tempo. É aquela situação que o cara compra, né, para não parar sua produção, porque, digamos, né, que a energia elétrica mais cara é quando ela não tem. Porque se falta energia elétrica, os funcionários ficam parados, não tem produção, não entra dinheiro, né? E essa linha vermelha, vocês estão vendo que é uma diferença muito grande, de grandes discrepâncias. E isso acontece porque tem alguns momentos que vocês estão vendo que tem picos, porque aí há um desequilíbrio muito grande entre a oferta e a procura. Tá? Quando há uma falta, né, de energia elétrica. Porque o que acontece? Estão vendo que são picos, né, que duram muito pouco. Só que os investimentos, né, em geração elétrica são a longo prazo. Demoram muito tempo.
Então, é difícil prever, né? Por que que isso aconteceu, por exemplo, o pico aqui em janeiro de 2008, janeiro de 2014, assim por diante. Possivelmente, né, porque faltou água nos reservatórios, algum momento lá que o clima não ajudou, choveu muito menos que o normal, faltou água, faltou energia elétrica, e aí faltou energia hidroelétrica, e aí tiveram que recorrer aí a nação, né, o Brasil, né, teve que recorrer a acionamento de energia elétrica mais cara, né, por parte de termoelétricas, e para as indústrias não pararem, tiveram que comprar energia elétrica mais cara também, tá? Então, aqueles momentos, por exemplo, que está a bandeira vermelha, né, na conta de luz, enfim. Então, quando falta água nos reservatórios, é muito mais comum que isso aconteça, esses picos aqui. E teve momentos, né, que o PLD, né, foi mais baixo, porque em algum momento sobrou energia elétrica, né, então o produtor tinha energia de sobra, então vendia a preço de banana. Vocês estão vendo aqui, energia elétrica vendida aí a preços módicos. Por exemplo, nesse período aqui entre, sei lá, março de 2002 até março de 2005, tá? Com um preço aí até talvez causando até prejuízo, né? Aquela história da usina prefere gerar para receber do que ficar parado e ter um prejuízo maior, tá? Então, de novo, quando sobra energia elétrica, então vende barato. Quando falta, coloca o preço lá nas alturas, né? Lei da oferta e da procura, não tem jeito. E o preço do megawatt-hora para o setor residencial tem subido, teve pequena queda, uma grande subida aí de 2013 a 2015, tá? Sempre, infelizmente, acima da inflação. E dando exemplo para o consumidor residencial, que é a energia mais cara que tem. Tá? Outra coisa muito importante também. É claro, né, que o operador nacional do sistema vai dar prioridade àquela energia que possibilita aí um custo mais baixo possível para o consumidor final. Então, usufruindo de usinas que possam fornecer uma energia elétrica com custo mais baixo. Com custo mais baixo e também e se tiver no contrato, né, posso oferecer um valor baixo. Por exemplo, as usinas eólicas mais modernas, que foram inauguradas há alguns poucos anos atrás e que participaram de leilões oferecendo valores bem baixos. E mais recente, a mesma situação, só que por parte da geração fotovoltaica. Então, o que vocês podem observar aí? Em especial, investimentos amortizados. Vocês podem ver que a maior parte da usina, da energia elétrica, obviamente, é fornecida por usinas que possam oferecer a energia elétrica cujo custo marginal, que é o custo mesmo de produção, né, por parte da usina, sem considerar transmissão e distribuição, o custo equivale até em torno de R$ 120 o megawatt-hora. Ao passo que tem certas usinas que ofereceram valores mais altos, mas em situações pontuais, né, como falei antes, né? Como, por exemplo, junho, julho, agosto, em alguns momentos, enfim. E aí, qual é o objetivo de todos? É diminuir ainda mais a participação dessas barras vermelhas e aumentar da verde. Como? Aumentando o sistema interligado nacional, o maior investimento em linhas de transmissão, investido mais em geração distribuída, diminuindo as perdas, tá? Diminuindo as perdas de energia elétrica, especialmente na transmissão, investindo cada vez mais em fontes mais baratas, né? Atualmente está sendo aí a eólica, fotovoltaica, enfim, e também investindo aquelas fontes que possam contribuir para fornecer energia no inverno, como por exemplo, além dessas aí que eu falei, né? Usinas que queimam bagaço de cana, termoelétricas que queimam resíduos da indústria papeleira, de madeira e assim por diante, que também possibilitam não apenas a geração elétrica mais barata, mas também diminuir o passivo ambiental que são esses resíduos, né? Porque o bagaço de cana, resíduos de madeira, né? Eles devem ser consumidos de alguma forma para não gerar passivo ambiental. Esse é o Sistema Interligado Nacional, só que, por exemplo, as linhas que estão pontilhadas é de linhas em projeto e construção. Né? Por exemplo, em Boa Vista, capital de Roraima, eles estavam recebendo até uns anos atrás energia hidroelétrica da usina de Guri. É Guri? Isso, de Guri, lá na Venezuela. Mas, infelizmente, por problemas econômicos, crise econômica lá na Venezuela, eles deixaram de fornecer e Boa Vista voltou a gerar energia usando óleo diesel, aumentando os custos, aumentando os subsídios por parte do resto do Brasil, né? Como falei no vídeo anterior.
Há uns 10 anos atrás, 8 anos mais ou menos, foi construído o linhão que vai até Manaus, e aí a energia elétrica, aí foi eliminado, né, o principal sistema isolado que existia até então, que é o que alimentava a cidade de Manaus, né, 2 milhões de habitantes. Então, se vê aí apenas entre 90 e 100 sistemas isolados nas regiões aqui que estão em branco, principalmente o estado do Amazonas, mas são cidades pequenas. Acho que a maior cidade que tá atendendo aí um sistema isolado, com exceção de Boa Vista, talvez seja Coari, no meio do estado do Amazonas, deve ter em torno de 100 mil habitantes, mas recebe gás da bacia de Urucu. E aí tem uma tubulação que vai de Urucu até Manaus, passando por essa cidade. Tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, vocês podem ver aí, né, a malha, né, do Sistema Interligado Nacional com as principais linhas de transmissão. Tá? Com as principais linhas. Uma coisa muito importante também, né, que além do caráter renovável, fala-se muito, né, em abatimento de CO2 de carbono da atmosfera, etc., né, as fontes renováveis também geram, digamos, mais empregos, né, mais empregos para energia gerada, mais empregos por potência instalada. Geração fotovoltaica emprega mais gente, né, porque precisa de projetistas, eletricistas, tecnólogos, engenheiros, enfim, né, para fazer os projetos e suas instalações. E, a longo prazo, manutenções. Aí tem depois, né, biomassa de bagaço de cana, geração eólica, uso da lenha também contribui para o aumento da geração de empregos. E, se for pensar em combustíveis, né, combustíveis renováveis, veiculares renováveis geram muito mais empregos do que gasolina, por exemplo. Tá, isso é fato. Aí vocês estão vendo aqui, né? Só, por exemplo, pequena central hidrelétrica, que é uma geração baixa, né? Também porque dependendo da usina só precisa de um segurança. Tá? Muitas vezes é feito os acionamentos, né? Na manutenção é feita de forma remota. Queda no preço da venda de energia solar e leilões do mundo, por que que caiu? Porque as tecnologias foram ficando, a eficiência, né, de geração aumentou, necessitando aí de menos placas, né? Os materiais foram ficando mais baratos devido à dinamização da indústria, né, dos equipamentos, dos módulos fotovoltaicos, tá? E, enfim, né, quanto maior as fábricas, né, mais barato fica o produto final, né, porque há uma produção em escala. Aí vocês estão vendo aqui a queda no preço de venda da energia solar e diversos leilões, né? No Brasil tem lá o A-2, quando bate o martelo tem que fornecer energia elétrica 2 anos depois, A-3, né? Que é 3 anos, assim por diante. Eles estão vendo aqui essa curva decrescente, é o que chama de curva de aprendizado ou aprendizagem, tá? Por quê? Porque com o tempo o preço está caindo da energia fornecida devido à queda do custo dos projetos. Aqui, ó, curva de experiência, agora que eu vi que está errado aqui, curva de experiência da energia solar fotovoltaica. Ah, mas está desatualizada, mas só para ter uma noção. Né? Isso acontece em várias outras tecnologias que estão entrando no mercado e estão se consolidando. Em breve vai ser a mesma coisa com baterias eletroquímicas. Tá? Aqui ele está mostrando o seguinte, dando exemplo da Suíça, né? Que até um tempo atrás era normal falar, né, que o desenvolvimento econômico se dava pelo consumo de energia elétrica. A partir de um certo ponto, a partir do momento em que diminui consideravelmente a demanda reprimida, o que é demanda reprimida? Naquela situação no qual falta energia para uma população que está precisando de energia e tem condições de pagar. Né? Aí, que mais? Mas isso não acontece em países muito pobres. Então, a partir de um certo momento, né, há um investimento cada vez maior em eficiência energética, e isso acontece, e também tem um índice, não sei se aparece aqui, consumo de energia líquida. Né? Quando a economia sai da economia predominantemente industrial para predominantemente setor terciário, o consumo de energia por habitante diminui. Tá? Por quê? Porque diminui a participação de indústrias energointensivas, como as refinarias, indústria de cimento, de alumínio, siderurgia, etc. Tá?
Então, onde podemos chegar? Que mesmo com o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, crescimento da renda per capita, pode ser que a energia, tem até um índice que a energia elétrica consumida por Produto Interno Bruto, pela renda bruta, ela até diminua. Tá? Mas em compensação, por exemplo, energia elétrica consumida por habitante pode até subir até um certo ponto, depois ele tende a se estabilizar. Porque a partir de um certo ponto, o crescimento do consumo de energia elétrica não influencia no bem-estar das pessoas. Tá? Então, o que vocês podem ver aqui, uso dos recursos e emissões. Aí não fale apenas energia elétrica, fale muita coisa. Consumo de água potável. Até diminuiu. Por quê? Porque diminuiu os desperdícios, as perdas. Tá? Consumo de material, né? Porque a partir de um certo ponto, né? Não há um aumento da felicidade das pessoas, né? Quando compra muita coisa, quando consome muitos recursos. Diminuição dos gases de efeito estufa tende a cair, né? O consumo de energia bruta até subiu, mas com tendência de queda. Por incrível que pareça, aqui, por exemplo, geração de resíduos sólidos urbanos aumentou muito. E aqui que aumentou mais, um dos que mais aumentou, Produto Interno Bruto, PIB, né? Outra coisa aqui, isso aqui está em inglês, né? O gráfico não está muito bom, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Isso serve para qualquer coisa na vida. Claro que a gente busca, né, usufruir de produtos, soluções, serviços mais baratos na medida do possível. No planejamento, no fornecimento, no que tange o fornecimento de geração elétrica, não é diferente. Claro, né, que busca-se, né, energia elétrica de usinas mais baratas. Com o petróleo não é a mesma coisa. Com o petróleo não é diferente. Então, por que ainda o mercado é dominado, por exemplo, pelo Oriente Médio? Porque ele fornece o petróleo mais barato, onshore, isto é, no continente. Tá? Aí tem outras fontes, né, que são mais caras que ela, mas que participam, às vezes, de uma forma até considerável, outras de forma marginal. Tá? Isso vai depender muito do volume. Né? Por exemplo, aqui, a largura, ela é digamos, o volume, né, fornecido. Né? Por exemplo, aqui, em torno de 20 milhões de barris de petróleo por dia provenientes do Oriente Médio, petróleo onshore. E aí, no Oriente Médio também, offshore. Tá? Aí é mais uns 20 milhões aproximadamente. Mas o biodiesel e o etanol não vem do petróleo. Aí tem uma fonte aí tem uma unidade de energia chamada toneladas de petróleo equivalente, tá? Que é uma medida de quantidade de energia, tá? Por exemplo, uma tonelada de petróleo tem a mesma quantidade de energia que, por exemplo, 2 toneladas de etanol, tá? Então fala-se milhões de barris por dia, né? Como unidade de energia equivalente. E ainda, né, o volume, né, de etanol gerado, né, como combustível veicular ainda é muito baixo. Biodiesel também muito baixo. E aí tem outras origens também do petróleo. Tá? Por exemplo, deep water, que é o petróleo da camada pré-sal, por exemplo, regiões profundas, bacia de Campos, por exemplo. Onshore Rússia, né, no continente. Onshore ROW, que em inglês é resto do mundo, no continente. Tá? Aí tem Ultra Deep Water, que profundidades aí até maiores do que o Deep Water. Tá? Oil Sands, né, bem mais para frente, no final da disciplina, eu vou falar de areia bituminosa lá do Canadá, que é a energia mais cara que tem no momento. Tá? E o que acontece? Eles colocaram aqui custo de produção de combustíveis globais e oferta, com preço do carbono da Califórnia, que até onde eu sei, a Califórnia é o único estado dos Estados Unidos que tem um mercado de carbono, isto é, quanto menor o impacto ao meio ambiente proporcional a um certo combustível, maior o prêmio que ele recebe. Ou ao contrário também, né? Quanto maior o impacto ambiental, né? Quanto maior as emissões de um determinado combustível, maior o imposto, digamos, maior o imposto que deve pagar, como se fosse uma punição, né? Que é o internalizar uma externalidade, isto é, um combustível polui muito, então tem que arcar com as consequências, não o outro.
ou não outra atividade fora dela, tá? Então, assim, por exemplo, etanol, biodiesel causam menos impacto ao meio ambiente, então eles têm que receber um benefício, um abono aí para tornar esses combustíveis mais competitivos, tá? Então, assim, deixa eu ver uma coisa aqui, com o preço do carbono, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né? O preço do biodiesel, por exemplo, com esse suporte, né? Esse ganho, né? É como se fosse uma bonificação que os produtores ganham, né, devido ao menor impacto ambiental. Também porque biodiesel vem de matérias-primas vegetais, absorve carbono, enfim, né? Então, com essa bonificação, o valor é $41 o barril de petróleo equivalente. Sem essa bonificação, ele sobe para 67, aí deixa de ser competitivo. Etanol não é diferente, aí deixa de ser competitivo. Sem essa bonificação, 55, com a bonificação diminui para 49, né? E os outros combustíveis não renováveis mantêm os mesmos preços, né? O certo é até aumentar um pouco, né, devido aí ao porque aquele negócio, né, efeito Robin Hood, tira de um e leva para o outro. Então, para diminuir o custo, né, de venda do etanol e do biodiesel, é porque tem que aumentar dos outros, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Tá? Esse exemplo apenas lá do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Claro que o mercado brasileiro é bem diferente. Vamos lá. Esse aqui é uma projeção, gente. Está em espanhol, mas vou explicar. Se o mundo investir pelo menos 2% do seu PIB em tecnologias ambientais, a tendência é o quê? A tendência a longo prazo é cair, ou pode cair consideravelmente as emissões, né, como está aqui, cenário de investimento verde de 2%, mas se não tiver ela pode até aumentar. Onde eu quero chegar? Se não tiver investimento nenhum, a tendência das emissões é só aumentar. Talvez tendo uma leve estabilizada a longuíssimo prazo. Então tá aqui, ó. Desculpa. Emissões de CO2 relacionadas à energia, distribuição das reduções alcançadas no cenário de investimento verde de 2% relacionado aos parâmetros das projeções do modelo, agora que eu vi, tem um errinho aqui, do modelo atual. Eu acabei pegando essa legenda aqui em espanhol porque a figura estava bem melhor em espanhol do que em português. Mas vamos lá. Se não tiver nenhum investimento, pode ocorrer esse aumento das emissões, né? Uma extensão, no conceito que em inglês é Business as Usual, BAU. O que é BAU? Business as Usual é uma situação, né, que não há subsídios, não há investimentos em tecnologias ambientais, em suporte, apoio governamental nenhum. Agora, se os consumidores residenciais, setor agrícola, veículos, né, transporte, indústria, setor terceiro, por exemplo, adotarem medidas de eficiência energética, racionalização de energia, então as emissões tendem a diminuir devido ao menor consumo de energia elétrica, de fontes de energia em geral. Agora, se tiver mudanças do transporte, que é algo um pouquinho mais radical, por exemplo, substituição dos carros a diesel por carro elétrico, alguns países estão adotando até subsídios para isso. E troca do combustível, então as emissões vão cair ainda mais. Eficiência e substituição de combustível a nível industrial. Por exemplo, substituir óleo, combustível mineral vindo do petróleo por lenha. Geração de energia elétrica por fontes renováveis. Popularização dos biocombustíveis, aí cai ainda mais. E aí uma tecnologia que ainda está em pesquisa, mas tem algumas aplicações específicas. Captação e armazenamento de carbono. As plataformas de petróleo da camada pré-sal no Brasil fazem isso, mas com outro objetivo. Porque o petróleo da camada pré-sal, além de ter muito gás natural, especialmente metano, eles têm muito CO2. Então, não tem jeito. Por questão ambiental, eles têm que comprimir e reinjetar o CO2 também com o intuito de aumentar a pressão das jazidas de petróleo para facilitar a captação do petróleo. Então, o CO2 ele é recuperado, reinjetado nas plataformas, nas jazidas para facilitar, né, a captação do petróleo, né, a chupagem.
E no final, para diminuir o máximo possível de emissões, investimento de 2% do PIB mundial, que pode ser todas essas soluções aqui e mais um pouco. Por exemplo, adotar medidas mais rigorosas para diminuir mais rapidamente o consumo de combustíveis não renováveis. Mas aí 2% pode ser aí um grande empecilho, né, para a economia mundial. Pode ser. Vamos lá, e se falando de geração de empregos, num cenário de investimento de 2% do PIB em tecnologias ambientalmente aceitas, aí a tendência é aumentar consideravelmente a geração de empregos, especialmente projetos de geração renovável, eólica, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, né, por exemplo. Soluções visando eficiência energética, que eu falei no vídeo anterior, energia térmica tal, e diminui, mas em compensação diminui a geração de empregos em quê? Carvão, petróleo, gás natural tende a se estabilizar. Aí biocombustível aumentar um pouco. Biocombustível é o quê? Principalmente etanol, biogás e biodiesel. E vamos aos investimentos setoriais. Isso aí é material de 2019. Isso, de 2019, todo ano eles fazem o que chama de plano decenal da energia. Claro que, por exemplo, de 2020 a 2021 houve uma mudança considerável, né, da previsão de investimentos devido à pandemia. Então, cada caso é um caso. Ainda se prevê grandes investimentos no setor petroquímico, setor de petróleo e gás, tá? Em comparação, por exemplo, a biocombustíveis. Geração centralizada ainda vai predominar, tá? Por exemplo, usinas eólicas, até mesmo grandes usinas fotovoltaicas podem ser consideradas também como geração centralizada, né? É como se estivesse instalando uma hidrelétrica. Mas aí de uma grande necessidade de investir cada vez mais em transmissão, tá? Teve uns anos atrás aí um grande número de usinas sucroenergéticas que fecharam as portas, tá? Algumas estão sendo reconstruídas, mas ainda é um número muito pequeno, numa velocidade bem devagar. Apesar, né, da introdução da popularização dos carros elétricos, ainda se fala muito, né, na popularização, né, se possível, né, do carro, não, desculpa, não do carro, né, mas do uso do etanol, tá? Porque ainda, para os padrões brasileiros, o carro elétrico ainda é muito caro, tá? Aumento, né, da produção, a tendência do aumento da produção e do consumo do biogás como fonte de energia também, até mesmo, né, conversão de biogás e biometano para ser injetado em redes de gasodutos. E biogás pode vir de onde, principalmente? Biodigestão da vinhaça, né, principal subproduto da produção de etanol, em menor escala, geração de biogás usando dejetos de criações, né, de suínos, aves, por exemplo, tá? Até mesmo, né, geração de gás de aterro sanitário. Enfim, todas essas fontes passando por seus devidos tratamentos e aumentando, né, o máximo teor de metano até, vamos supor, 90%, 92%, aí pode ser perfeitamente injetado numa rede de gasodutos. Para ser usado misturando aí o gás natural, né, mineral, enfim, né, para ser usado em termoelétricas, produção de fertilizantes, produção de plásticos, fios veiculares, energia elétrica, o que seja, né? E fala-se também, né, da produção, né, consumo de bioquerosene, ainda está engatinhando, né, bioquerosene como fonte, como combustível para aviões a jato. E com a tendência também, esqueci de falar, né, do aumento do teor de biodiesel no diesel mineral. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o programa do uso da produção de biodiesel, do uso do etanol, que isso aí se vê em outras disciplinas aí como energia da biomassa, tecnologia para a transformação da biomassa, enfim. Tá? Apesar, né, da introdução dos carros elétricos e toda essa preocupação no que tange a aumento da eficiência dos veículos, né, então, apesar de tudo isso, a dinâmica do uso dos combustíveis, né, derivados de petróleo ainda vai seguir praticamente inalterado. Vocês podem ver aí a predominância ainda do óleo diesel e seguida da gasolina.
Previsão do aumento do uso do etanol hidratado, tá? E consumo final de biocombustíveis por fonte, né, de energia, né? Predominante ainda o setor sucroenergético, né, tanto pelo bagaço quanto pelo etanol. Há uma perspectiva de investimentos consideráveis, principalmente na geração eólica, depois a solar, e aqui a alternativa para a ponta de conjunto de soluções para garantir, para promover o fornecimento de energia em horário de pico, horário de ponta, como por exemplo, ainda no Brasil não se pode falar, mas em outros países pode falar, da expansão do sistema de armazenamento de energia, principalmente por parte de bancos de armazenamento de energia eletroquímica. Tá? Algo muito importante também, quais são as fontes que mais poluem e as que menos poluem? Bom, as que menos poluem, vocês estão vendo aqui. Queima bagaço de cana, biomassa em geral, mas por que se é biomassa, por que os valores são positivos? É porque foi considerado as emissões por parte de caminhões, coletadeiras, enfim. Tá? Caminhão que ainda usa principalmente óleo diesel, tá? Coletadeira também. Enfim, por isso que está valores não nulos. Poderia até ser valor negativo, mas enfim. Agora, combustíveis não renováveis, estão vendo aqui, por exemplo, carvão, vapor, por exemplo, 4.200, isso aqui é o poder calorífico. Tá? 2.842 toneladas de CO2 equivalente por gigawatt-hora de energia gerada. O que é o equivalente? É a soma não apenas do CO2, mas das participações de outros gases, que de acordo com os especialistas que acreditam nisso, né? Dos gases que agravam o efeito estufa. Uma tonelada de gás metano tem o potencial equivalente a 21 toneladas de CO2. Vocês devem ter visto esses números aí, esses conceitos e outras disciplinas. Tá? Então, o impacto é maior por parte do carvão e menos por parte da lixívia, que é um subproduto da produção de celulose para a produção de papel. Observou-se um aumento da taxa, né, de emissões médias no... Peraí, desculpa, estou confundindo as bolas aqui. Tá. Histórico da geração termoelétrica a gás natural, fator de emissões e geração total. Houve um aumento, né, da participação do gás natural lá para 2000 a 2002 aproximadamente, que foi 2002 que teve o apagão, o grande famoso apagão, né, de energia elétrica, que houve um desequilíbrio na oferta e da procura, e também houve um aumento da geração elétrica em certos anos, principalmente se em alguns momentos vocês podem ver picos, né, de geração por gás natural, principalmente em anos em que choveu menos. Tá? Em alguns momentos houve o aumento da emissão média, né, por parte das termoelétricas, e em alguns momentos houve uma queda. Vocês estão vendo aqui toneladas de CO2 equivalente por gigawatt-hora de energia gerada. Tá? Isso tem muito a ver também com o aumento da eficiência energética, tá? A introdução de sistemas termoelétricos mais modernos, usando cogeração, ciclo combinado, enfim. Tá? Aqui aparece a energia gerada, né, por cada fonte. Tá? Todas elas aqui são não renováveis. Né? Por exemplo, gás de coqueria é um gás gerado nas coquerias, né, que são plantas existentes nas siderúrgicas, que é usado também para geração elétrica, gás de refinaria, né, gás residual das refinarias de petróleo. Mas vocês estão vendo aqui que as emissões, né, equivalentes por energia gerada são altas, né? Igual que vocês viram aí nessa tabela, nessa figura. Tá? E é isso. Que mais? Agora eu vou falar, digamos, das emissões médias. Por exemplo, de 2009 a 2013, houve um aumento das emissões médias no Brasil, isso aqui é uma média no Brasil, houve um aumento substancial de 24 para 96,7 toneladas de CO2 equivalente por gigawatt-hora de energia gerada. Por quê? Aumento da participação das usinas a gás. Aqui, ó.
aumentou a participação das usinas a gás, aumentou a poluição. Aí depois diminuiu, devido à participação de fontes renováveis como a eólica. Tá? Por exemplo, aqui, hidráulica, houve umas variações, algum momento de queda de geração, ora por falta de água, ora por causa da economia, enfim. Né? E esse azul aqui, podemos dizer que, ó, térmica, combustível fóssil, gás natural especial, amarela, eólica e solar, né, que está aumentando consideravelmente também. Tá? Mudando de assunto, como é formado o preço dos combustíveis? Né? Tem questão dos impostos, né? Que fala-se muito, principalmente quando os preços sobem. Não tem como cortar os impostos? É que sempre aquela discussão entre o poder público e a Petrobras, por exemplo. Tá? Por exemplo, aqui na gasolina, tem uma parte aqui que é a parte do etanol. Né? Aqui, 13% do preço da gasolina é por causa do peso do etanol anidro na gasolina. Preço, né? E no diesel, 6% por causa do biodiesel, nesse exemplo aqui, podendo sempre variar. Tá? Eu vou parar por aqui, seja um outro assunto. Tá? Eu vou parar o vídeo por aqui. E aí, espere aí que eu vou, digamos aí, gravar outros vídeos. Tá? É isso aí.